Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 17, o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35, é narrada a volta de 2 discípulos de Jesus para a cidade de Emaús, após terem vivenciado o martírio de seu mestre em Jerusalém. Jesus havia morrido e uma sensação de vazio e decepção tremendos tomava conta de seus muitos discípulos, e não apenas de seus 12 apóstolos. Cada um fugiu como pôde da presença das autoridades que queriam incriminar a todos os que seguiram aquele que agora estava morto. O texto contém um enigma que está no fato de, após percorrerem uma parte do árido caminho, os 2 discípulos não reconheceram a pessoa que passara a lhes fazer companhia na triste viagem. Diz o texto que o próprio Jesus caminhava ao lado dos seus 2 tristes amigos. Já ressuscitado, o mestre perguntava aos 2 acerca do motivo da tristeza que lhes tomava conta. É mesmo de se duvidar que uma pessoa, no caso dessa narrativa, 2, não reconheça alguém com o qual compartilhou importantes momentos da vida durante 3 longos anos. Não é possível que se esqueça da voz, do jeito, do vocabulário, do maneirismo e tantas outras formas de se identificar. Ainda assim, o texto bíblico diz que os 2 não reconheceram aquele momento da árida caminhada. Quantos de nós também não caminhamos na vida como esses 2 homens, que voltam para Emaús cansados, desiludidos, sem fé, convictos de que a vida não fornece mais esperança? Quem não andou por este caminho numa noite que parecia tudo perdido? O Cristo morrera para nós. Para nós não havia mais Jesus. Seguíamos um caminho e alguém caminhava ao nosso lado sem percebermos que não estávamos sós. Podemos ter o Senhor junto de nós, caminharmos ao seu lado e não o reconhecer. Sim, podemos passar a vida inteira convivendo com as pessoas ao nosso lado e não a reconhecermos que elas nos revelam Deus. Na realidade, podemos ter grande conhecimento da Bíblia e não tirar dela o sentido profundo que revela Deus. É assim que muitos não conseguem dar o salto entre o conhecer e o crer de fato, entre o saber tantas coisas e o não perceber a única coisa necessária. A lição que podemos tirar da vida dos 2 discípulos no caminho de Emaús é que eles perderam a consciência da presença de Jesus. É o que nos fala os versículos 15 e 16. Perderam a paz pela pressão das circunstâncias, fala o versículo 17. Nos versículos 22 e 24, mostra que eles perderam a sensibilidade no ouvir os testemunhos. E os versículos 25 a 27 nos mostra que eles perderam o entusiasmo pela palavra de Deus. Entretanto,
Na sequência do texto, Jesus faz menção de ir embora, mas os dois o convidam a repousar na cidade deles, já que a hora avançara bem. Jesus aceita o convite e compartilha com eles do pão, e é reconhecido neste instante, mas desaparece do meio dos dois, segundo a narrativa bíblica. Comentando o estranho episódio, um deles diz: por acaso não nos ardia o peito dentro em nós, enquanto ele falava aquelas coisas? Meu irmão, minha irmã, Jesus pode até parecer fora de moda e obsoleto para uma sociedade que parece já ter tudo, mas quando ele fala com alguém, e ele sempre fala com aquele ou com aquela que abre o coração para isso, uma sensação diferente passa a tomar conta do interior desta pessoa. Sabe o que essa sensação diferente provocou nos discípulos? Provocou uma restauração da consciência da presença de Cristo. É o que fala o versículo 31. E o versículo 32 mostra que com o restabelecimento do ardor pela palavra de Deus, no versículo 33 diz que eles retomaram a jornada do discipulado. E o versículo 35 mostra que houve uma restauração do vigor no testemunho daqueles dois homens. Portanto, sejamos uma só família e um só coração, recebendo o ardor da palavra de Deus para compartilharmos Jesus com aqueles da nossa relação, daqueles com quem conosco convivem. E assim estaremos de fato caminhando com Jesus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.